Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele, não, é dela, que diz assim: Inicialmente queria te parabenizar pelos magníficos vídeos postados. Eles me ajudaram muito a amenizar a dor que estou passando no momento. Muito obrigado. Te contarei resumidamente o meu relacionamento de 6 anos. Namorei com um rapaz durante 6 anos, nos conhecemos na escola. Ele foi o primeiro em tudo na minha vida. Primeiro amor, primeiro beijo, primeiro namorado, primeiro homem. Sempre fomos muito diferentes um do outro. Tínhamos personalidade e gostos completamente diferentes. Ele sempre gostou de festas, agitação, sair com os amigos, e eu sempre fui mais calma, mais caseira, enfim. No início, respeitei o jeitinho dele de ser, sempre com a esperança de que com o tempo ele amadurecesse e mudasse. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. Vamos pegar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que acontece muito dentro dos relacionamentos, principalmente quando a gente está falando de início de relacionamento. Eu respeitei o jeitinho dele de ser. Esse respeitar o jeitinho dele de ser é uma forma bonitinha de dizer o seguinte: eu relevei, tá? Eu relevei. O jeito dele não corresponde ao meu jeito. A gente não tem nada a ver. Mas eu tô gostando dele. Então eu relevo, eu jogo para debaixo do tapete, finjo que isso não me incomoda, finjo que esta informação não tá gritante aqui, e ela tá. Ela tá gritando aqui para mim. Finjo que esta informação não tem tanta relevância, tal. Só que eu sei que tem. Só que aí então, para mascarar isso, primeiro vem e eu finjo que não tem importância. Só que aí lá no fundo eu sei que tem importância. Então vem um outro pensamento para anestesiar também esse outro. Que é assim, não, mas tá, no fundo tem importância essa diferença entre vocês. Mas calma, porque assim, ele vai mudar. Meu bem, isso aqui é sinal atestado de que a gente vai dar errado. É igual, vou dar um outro exemplo aqui. Igual um casal que claramente existe uma grande diferença aí entre os dois. Por exemplo, ele diz assim: nossa, porque, velho, meu sonho é ser pai. Eu amo criança, eu vejo. Ele não tá falando isso porque tá falando que você vai ser a esposa dele. Não tá falando isso. Dentro de uma conversa que vocês estão tendo normalmente, e ele tá contando, por exemplo, do sobrinho dele. Então minha irmã teve, né, um menino quando eu tinha 18 anos, agora eu tenho 30, o menino já tá com 12, então eu sou louco nesse moleque, e eu vou ser um pai maravilhoso, porque eu tenho um sonho de ser pai, olha, eu quero ser pai, porque assim, eu vou ser aquele paizão mesmo. Então o cara já deixou claro para você o quê? Nessa conversa que vocês estão tendo, ele não tá falando de você ser mãe do filho dele, então como se ele já estivesse colocando essa carga em cima de você, né? Você é o amor da minha vida. Não é isso. Só que nessa conversa ele solta isso e você já sabe que o sonho dele é ser pai. E você não tem o menor interesse em ser mãe. Jamais. Só que você fala: ai, que lindo, que fofo. Nossa, ai, que bom saber que você tem esse pensamento. Sabe? E aí você então finge que isso não existe. Finge que essa informação não é importante, que não é relevante. Só que no fundo você pensa: amanhã ele vai mudar isso. Não, ele falou isso, mas nada a ver, imagina. Por isso que depois, lá na frente, o que foi agora minimizado, ele aparece, e aparece de uma forma
muito grande. Então, o que eu tentei relevar agora aqui no começo, depois se manifesta lá no fim. Só que tem uma coisa, tá? Às vezes, nesse exemplo da gravidez, da paternidade que eu dei, ela, por exemplo, falou, ai, que fofo você pensar assim, não sei o quê. De repente, ela não falou que não desejava ser mãe. Ela fugia desse assunto. Então o cara foi se envolvendo para depois também descobrir, né, isso. Por isso que eu digo, a gente tem que ser honesto desde o início. Desde o início a gente tem que se mostrar. As brigas aumentaram ao longo do tempo. Ele tem uma vida agitada, quer sair. Você tem uma vida caseira. Descobri algumas traições dele. Bom, aí já começou a partir para outro campo, né, minha querida? Aí já não são diferenças. Aí já é uma atitude dele, né? De desconsideração à relação. E acabamos nos separando algumas vezes, mas algum tempo depois voltávamos. Mesmo com tantas decepções, eu o amo e amo mais do que a mim mesma. Por isso que ele continua te traindo, bem. Eu amo mais que a mim mesma. Então, quer dizer, se você ama alguém mais do que você mesmo, então é óbvio que ele pode fazer o que ele quiser, que você vai continuar. Porque ele está acima dos seus princípios. Ele está acima do seu amor próprio. Então não importa o quanto ele tem pisado e o quanto ele tem feito. Você quer ficar com ele. Então ele vai continuar aprontando e vai continuar decepcionando. Numa dessas nossas separações, onde a decisão de terminar partiu dele, eu fiquei completamente descontrolada. Batia na porta da casa dele de madrugada, o esperava na porta do trabalho dele, e ele sempre me tratava mal. Dizia que não me amava mais, que estava muito bem solteiro e que estava feliz sem mim. Num desses meus ataques de descontroles, cheguei a viajar para outra cidade atrás dele. Despirocou, né, bem? Briguei com meus pais e de nada adiantou, ele não voltou. Depois de um tempo, resolvi seguir minha vida e comecei a ficar com outro garoto. Porém, meu ex-namorado soube e começou a me procurar e pediu para voltar. Quem me acompanha há um tempo já gritou aí do outro lado o que significa isso. Esse aqui é o caso famoso que eu coloco aqui, o caso clássico. A pessoa estava seguindo, falou que não me amava mais. Aí eu dou escândalo, eu dou piti, eu vou atrás, estou correndo atrás, estou inflando o ego dele. Aí eu começo a ficar na minha, começo a seguir minha vida, pum, fico com uma pessoa, fico com um garoto. Ele fica sabendo que eu estou ficando com esse garoto. Nessa hora ele vem atrás de mim e quer voltar. Esse é um exemplo clássico. Quem me acompanha já está gritando aí. Do quê? Do quê? Ego ferido. Não volte nessas condições, não volte. Porque se você voltar em condições assim, não demora muito para a pessoa meter o pé na sua bunda de novo. Ó, hoje os bonitos estão aqui. Eu estou em reforma ainda, mas eles não podiam ficar hoje lá na casa da minha sobrinha, então eles estão aqui comigo. Portanto, se você escutar esses latidos, ronquinhos no fundo, são meus bebezinhos, viu? E mesmo contra a vontade da minha família, eu acabei cedendo e voltamos a namorar. Namoramos mais 3 meses e há 2 meses nos separamos novamente. O que eu falei? Que em prazo de tem meses ele mete o pé na sua bunda de novo. Dessa vez a decisão por terminar partiu de mim. Eu já não aguentava mais a forma como ele vivia a vida. Por quê, meu bem? Ele volta com você por causa do ego ferido, certo? Voltou por causa do ego. Então, quer dizer, a vidinha que ele estava tendo ali de solteirinho, ele já traía você quando namorava. Aí ele volta com você por causa do ego ferido. Então ele voltou por causa do ego, não por causa do sentimento. Não porque ele reconheceu que você é a grande mulher da vida dele, que ele estava equivocado, que ele nunca devia ter te traído. Não, ele voltou por causa do ego. Só por isso. Então, a vida que ele estava vivendo antes de pedir para voltar com você é a mesma que ele está vivendo agora. Por isso que, lógico, né? Eu não aguentava mais a forma como ele vivia a vida. Sim, namoramos há 6 anos, eu sentia que já era hora de construir algo ao lado dele, porém eu sentia que ele ainda não estava preparado para isso. Ele sempre priorizou muito a liberdade e os amigos dele.
vidinha de solteiro. Nos finais de semana eu já não namorava, porque ele preferia beber e se divertir com os amigos a ficar comigo. Voltou por causa do ego e aí a vida dele continua exatamente como antes. Isso me magoava muito, pois sempre fiz tudo por ele, fui mais que uma namorada, nunca o abandonei. Sempre que ele precisava de mim, eu estava ali, disponível para ajudá-lo. Enquanto que ele esteve ausente nos momentos mais difíceis e dolorosos da minha vida. Mas como você amava mais ele do que a si mesma, por isso você priorizava, ele não te priorizava. Terminamos, mas não conseguimos deixar de nos falar. Sempre conversamos por telefone, trocamos mensagens e ele sempre me dá esperanças de uma possível volta. Como assim, bem? Não foi você que terminou com ele? Então, como assim que ele te dá a esperança de uma possível volta? Porque para a pessoa me dar esperança de uma possível volta, é ele que tem que ter terminado comigo. Ai, mulher, eu vou falar, hein? Porém, tenho consciência de que não iremos mais dar certo. O que eu quero dele, ele não vai poder me dar no momento. Iniciei um novo relacionamento recentemente e parei de manter contato com meu ex. Porém, sempre procuro saber de notícias e algumas delas ainda me tiram lágrimas. Gosto da pessoa que está ao meu lado agora, mas não o amo porque ainda amo muito meu ex. Você não devia fazer isso, viu? Sério. Não devia ficar com alguém ainda amando outra pessoa. Você deveria resolver isso dentro de você primeiro. Ai, como que eu resolvo isso dentro de mim? Entendendo, né, meu bem? Quem é ele, né? Hã? Entendendo quem é ele e se amando, né? Pelo amor de Deus. Gostaria da sua ajuda, por favor, me diga como esquecer meu ex-namorado. Entendendo quem é ele. Entendendo, olha aqui, ó, em meia sulfite, a gente já conseguiu perceber como que ele era e a maneira como ele te tratava, a maneira como ele vivia, a vidinha de solteiro, se aproveitou porque viu que você amava muito ele, priorizava ele em tudo. Então, em meia folha de sulfite, a gente conseguiu entender isso. Você não tem meia folha de sulfite, você tem 6 anos de referência. Você tem 6 anos de histórias e mais histórias de como ele te tratava. Se aproveite disso. Quero ser feliz, voltar a sorrir novamente e não quero mais sofrer por ele, pois sei que ele não merece. Sei que ele não merece. Vai elencando por que ele não merece. E todas as vezes que você pensar nele, leia o que você acabou de elencar. Abraços e desde já obrigada. Um abraço, minha querida. E eu realmente espero. Gente, a gente tem que aprender a fazer exercícios racionais. Exercitar o nosso pequeno cérebro. Então, eu sei que ele não me merece. Por quê? Porque não adianta jogar essa frase. Por que que ele não me merece? Ele não me merece porque ele fazia isso. Ele não me merece porque ele fazia. Ele não me merece porque eu tratava desse jeito e eu recebia isso. Você não sabe. Teve uma vez que. Aí começa. Gente, eu tinha um amigo. Tenho, até hoje, né? Mas hoje o nosso contato é quase raro. Mesmo a gente morando na mesma cidade. Mas teve uma época, isso anos atrás, que a gente saía todo final de semana. Todo final de semana a gente estava indo para uma balada diferente. Faz bastante tempo. Então, quer dizer, e ele ia me contando, às vezes, histórias que ele teve um relacionamento muito tóxico. Mas eu não tinha amizade com ele ainda quando ele teve esse relacionamento tóxico. E ele teve esse relacionamento tóxico durante 11 anos. Gente, é sério. A gente saía todo final de semana. E todo final de semana vinha uma história que me deixava de cabelo em pé. Todo final de semana, era uma história nova. E histórias escrotas, assim, sabe? De como o cara tinha agido. Eu peguei ranço do cara. Eu peguei ranço. Às vezes a gente se encontrava na balada e eu conhecia. Porque além dele ser daqui, ele era meio parente meu. O cara que fez essas coisas pra ele. Ele cumprimentava o cara. E eu, que sou meio parente do cara ainda, eu tinha ranço de cumprimentar. Você acredita? Porque assim, era muita história escrota. Então, quer dizer, cara, todo final de semana ele me contava uma história. Ou seja, o que não falta pra ele é referencial pra ele não voltar com esse cara. Ele sabe.
Ele sabe o que ele viveu, ele sabe o que o cara fez, ele sabe como ele faz, as coisas que ele fazia pro cara e o que ele recebia. É isso que eu falo, que a gente tem material para que a gente possa desenvolver esses exercícios racionais que vão nos auxiliar. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.